A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta sexta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, pedir a Deus o perdão, a misericórdia, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus na nossa vida, pedir ao Pai, o Deus de Israel, todos os dias, a bênção de Deus, os milagres de Deus, o agir de um Deus que tem todo o poder no céu e todo o poder na terra. Pedir a Deus o milagre, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus. Pedir para que Deus venha nos abençoar todos os dias. Precisamos da bênção de Deus sobre a nossa vida. Todos os dias precisamos de Deus. Amados, muitas pessoas acham, por terem uma caminhada com Deus, podem simplesmente parar. Eu já segui a Deus há muitos anos, agora eu vou aproveitar a minha vida e fazer aquilo que eu não fiz antes. Isto eu falei na pregação de ontem aos irmãos, amigos que escutaram a pregação de quinta-feira, glória a Deus, aleluia, e tantas outras pregações aonde eu falo sobre uma vida de perseverar com Deus até o fim. Não é 10 anos, 20 anos ou 30 anos, até o fim, como o apóstolo Paulo, ele disse: eu guardei a minha fé, perseverei até o fim, venci o bom combate. Glória a Deus, aleluia. É preciso, glória a Deus, permanecer na presença de Deus, na palavra de Deus, todos os dias, buscar a Deus. Tem pessoas que acham que podem, na sua casa mesmo, buscar a Deus completamente. Amados, podemos sim dobrar os joelhos, entrar no quarto, orar, buscar a Deus, e Deus vai ouvir, sim, glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia nos ensina, o próprio Senhor Jesus Cristo, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Jesus sempre fala sobre comunhão, união, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, buscar juntos a presença de Deus. Assim a igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos, buscavam a Deus, se reuniam num só lugar e ali buscavam a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. O que eu quero vos dizer, amados irmãos, amigos, que acham que podem sozinhos, como ermitões, como pessoas que entram numa caverna sozinhas, fazer completamente a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Glória a Deus, aleluia. A vontade de Deus é que todo ser humano viesse ter uma vida dedicada a Deus. Muitas pessoas arrumam tempo para tantas coisas, para os seus prazeres, para os seus lazeres, mas não arrumam sequer
5, 10 minutos para orar, para falar com Deus, para fazer a vontade de Deus. E muitas pessoas, quando não querem mais saber de Deus, começam a colocar a culpa na igreja, no pastor, nos irmãos. E se procurar, amados, defeitos e falhas, vão encontrar sim. O ser humano, ele é imperfeito, ele é pecador, ele é falho. E se a pessoa quiser procurar defeitos no ser humano, ela vai achar sim. Muitos podem dizer: eu saí da igreja porque o pastor é isso, a irmã é isso, o irmão é isso, eles pregam isso, mas não fazem, então estou perdendo lá. E tem ainda alguns certos irmãos que falam que é mais fácil a pessoa ser salva fora da igreja que na igreja. Eu já ouvi isto, amados irmãos. Quando uma pessoa diz que a pessoa é mais fácil ser salvo fora da igreja que na igreja, esta pessoa já está perdida no caminho da perdição. Porque a Bíblia diz que nós devemos congregar, orar, buscar a Deus, ter comunhão uns com os outros, orar uns pelos outros. A Bíblia fala sobre união, comunhão e repartir do pão. Você vai repartir o pão com quem, se você não tiver mais ninguém junto com você? Se você for um isolado, um ermitão trancado numa caverna, você vai ter comunhão com quem? Repartir do pão com quem? Amados, o inimigo, ele tenta fazer o seu trabalho da melhor forma ou pior forma possível, colocando na mente das pessoas que as pessoas devem abandonar a casa do Senhor, abandonar a igreja e aproveitar a sua vida, deixar de ser escravo da Bíblia, escravo da igreja, sendo que a Bíblia não escraviza ninguém, ela liberta, porque a palavra não escraviza, a palavra liberta. Uma vez uma pessoa me falou para mim assim: olha, quem vai na igreja é escravo, escravo da Bíblia, escravo do pastor, escravo da religião. E aí eu perguntei para esta pessoa: o que é a liberdade então para você? A liberdade para você é beber, vício, drogas, prostituição, criminalidade, corrupção. Porque a pessoa que segue a palavra de Deus, a pessoa que segue o Senhor Jesus Cristo, ela é liberta das drogas, dos vícios, das prostituições, da imoralidade, da criminalidade. Será que hoje o que é o ser livre? O ser livre é não usar as drogas, os vícios, as prostituições, a criminalidade? Ou ser livre é ser escravo desses prazeres carnais, desta escravidão, que vai prejudicar tanto a si próprio, como as pessoas ao redor? O diabo, ele tenta inverter os valores, colocando a escravidão como liberdade. Tem pessoas que acham que ser livre é encher a cara, é usar drogas, até ter uma overdose, é se prostituir, praticar a imoralidade. Tem pessoas que acham que isto é liberdade.
Amados, a liberdade que o diabo impõe para a sociedade é escravidão perante Deus. Perante Deus nós temos a liberdade verdadeira e não liberdade para pecar. Tem pessoas que iam na igreja e aí disseram: eu não quero mais igreja, eu quero ser livre. E esta liberdade para muitos é o alcoolismo, aonde prejudica a si própria e as pessoas próximas, aos familiares. Quantos familiares estão sofrendo por terem filhos, filhas ou marido, esposa, escravizados nas drogas, escravizados no alcoolismo, escravizados na prostituição. A liberdade do mundo é escravidão para Deus. E a liberdade de Deus é escravidão para o mundo. É isto que nós vemos hoje, amados irmãos. Deus quer que nós venhamos ser livres, aproveitar sim a vida conforme os padrões de Deus. Pessoas que iam na igreja hoje aplaudem pessoas que têm uma vida imoral perante Deus. Hoje eu vejo, amados irmãos, muitos irmãos de igreja concordando, apoiando e aplaudindo pessoas que têm uma vida desregada, afastada da palavra de Deus. Pessoas aplaudindo pessoas que estão afastadas da presença de Deus. Nós temos que entender que por mais falhos e pecadores e errantes que nós somos, nós temos que ter o entendimento que a liberdade do mundo é escravidão. Tem pessoas que a maior alegria delas é encher a cara todos os dias e no outro dia ter uma ressaca terrível, passar o dia inteiro mal, ter 2, 3 horas de prazer no álcool e depois passarem mal 2, 3 dias, muitos entrarem em coma, outros terem que abaixar o hospital, terem que ir no médico. Amados, isto não é liberdade. Usar drogas para ter alegria, isto não é liberdade. Se prostituir para se sentir melhor, isto não é liberdade. Eu vejo pessoas, amados, pessoas de idade, dizendo: agora eu estou aproveitando a minha vida, saindo com vários homens, ou vários homens saindo com várias mulheres. Acham que isto é aproveitar a vida. Isto é uma escravidão. O aproveitar a vida é ter uma vida decente perante Deus. Muitas pessoas estão trocando o certo pelo errado e o errado pelo certo. Trocas de valores. Várias nações religiosas rejeitando os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e introduzindo nas suas nações religiosas o ocultismo, o misticismo, a superstição, a idolatria. Em vez de adorar a Deus em espírito e verdade, muitos se ajoelham perante uma imagem, acende uma vela para ela. Deus não ensinou isto. Muitas pessoas buscando a Deus através de entidades.
amuletos, objetos. Deus não ensinou isto. Quem ensinou então? Quem ensinou estes ensinamentos? Amados, nós vemos a troca de valores, pessoas supersticiosas, ocultistas, místicas, idólatras. Muitas pessoas podem dizer: ah, pastor, por isso que eu saí da igreja. Lá tinha idolatria, lá tinha o ocultismo, lá tinha os amuletos, objetos supersticiosos. Mas será que todos os lugares têm estas coisas? Como a Bíblia diz, todos se desviaram, Senhor, todos se perderam. E aí Deus diz: ainda tem aqueles que não se dobraram a Baal. Ainda existe um povo, uma igreja, que somos nós. A igreja não é um prédio, não é um templo, não é um pavilhão. A igreja viva do Senhor Jesus Cristo é aqueles que creem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que creem que Jesus é o único Senhor e Mestre. Aqueles que creem que Jesus é o Salvador. Aqueles que creem que Jesus é o Todo-Poderoso e não um Deus menor, não um Deus fraco, não um Deus insuficiente. Aqueles que creem que a nova aliança de Jesus é superior à antiga aliança. Esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja que obedece aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, como está em João capítulo 8, versículo 31, 32. Jesus disse: vós permanecedes nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós vemos várias nações religiosas tratando Jesus como um Deus menor, como um Deus fraco, como um Deus insuficiente, indo lá na antiga aliança e trazendo ensinamentos e práticas, doutrinas, para complementar os mandamentos da sua religião, ensinamentos, práticas, regras. Ou nós vemos líderes criando ensinamentos, doutrinas, mandamentos, costumes para suas nações religiosas. Isto não é a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele disse: creiam em Deus, mas também creiam em mim. Eu e o Pai somos um só. Glória a Deus, aleluia. Quando uma igreja vai lá na antiga aliança buscar mandamentos, práticas, costumes, ela está dizendo: Jesus, você não tem um ensinamento, você não tem uma aliança perfeita. Eu preciso ir lá na antiga aliança para aperfeiçoar a sua aliança, Jesus. Será que esta denominação religiosa tem uma confiança verdadeira no Senhor Jesus Cristo? Falam em Jesus, falam, dizem da boca para fora que Jesus é o único Senhor e Mestre, o cabeça da igreja, o Todo-Poderoso, Deus forte. Falam. Como um ditado diz que até papagaio fala. Assim nós vemos muitos crentes em muitas denominações, papagaios que repetem, falam.
Por isso que a Bíblia diz que o nosso arrependimento, o nosso crer, não deve ser apenas da boca para fora, mas sim de todo o coração. Glória a Deus, aleluia. Crer de coração. Jesus disse: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Eu e o Pai somos um só. Quando você diz que Jesus é um Deus menor, você está crendo que Jesus e Deus são um só. Quando você vai lá no Antigo Testamento e traz vários ensinamentos de roupas, de alimentos, de dias, você crê que o Pai e o Filho são um só. Falar e não fazer, dizer e não crer, as tais verdadeiras igrejas do Senhor Jesus Cristo, na sua grande maioria, não crê de todo o seu coração que Jesus é o único Senhor e Mestre, caminho, verdade e vida, o Todo-Poderoso. Apenas falam como se fossem papagaios. É um ditado, a comparação que eu usei, amados, um ditado popular. Muitos devem ter ouvido esse ditado. É preciso crer, é preciso aceitar, é preciso entender que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E em Mateus 28:18, Deus deu para Jesus todo o poder no céu e na terra. É preciso crer nesta verdade, aceitar esta verdade, não duvidar desta verdade, que nasceu um menino que será chamado de Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Que Deus venha abençoar a todos, amados irmãos, que nesta sexta-feira venhamos refletir sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós aprendemos, sobre aquilo que nós cremos, sobre aquilo que nós aceitamos, sobre aquilo que nós praticamos. Refletir sobre isto, refletir se a nossa salvação está na placa religiosa, na denominação religiosa, ou se está no Senhor Jesus Cristo. Crer nos ensinamentos da religião ou nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Crente na religião ou crente no Senhor Jesus Cristo. Qual tipo de crente que você é, que nós somos? Que tipo de crente você é? O crente ondas do mar, que vai e vem e não vai para lugar nenhum? Ou o crente no Senhor Jesus Cristo, que anda junto com Deus a caminho do céu, da eternidade, da vida eterna? Porque Jesus, ele disse: e eu subirei aos céus e prepararei moradas celestiais para a minha igreja. Glória a Deus, aleluia. Você crê completamente no Senhor Jesus Cristo, no ponto de caminhar sobre as águas e não se afundar? As dúvidas afundam. É preciso não duvidar do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus acrescenta a nossa fé. Jesus aumenta a nossa fé, Jesus. Glória a Deus, aleluia, ao Deus vivo de Israel, Senhor dos exércitos. Acrescenta a nossa fé, Jesus, para que nós possamos caminhar sobre as águas e não afundar. Quantos estão afundando na fé, naufragando na fé, porque não creem verdadeiramente no Filho unigênito de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Jesus é o Senhor. É preciso crer nos milagres, no poder, na libertação, na profecia.
É preciso crer que Jesus ainda é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus venha continuar salvando, libertando, curando, transformando. É preciso crermos no poder de Deus. Que Jesus nos guarde e nos livre de todo mal. Eu peço ao Deus de Israel, paz em Israel, paz na Ucrânia, paz na terra, paz nas famílias, paz na igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, curando os enfermos, sarando os feridos, libertando os cativos, salvando os perdidos, curando, libertando, salvando, prosperando, abençoando a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus abençoe o nosso financeiro, a nossa casa, a nossa família. Que Deus continue quebrando e destruindo todas as obras do diabo. E que venhamos entender, glória a Deus, aleluia, que devemos seguir a Jesus até o fim. Como o apóstolo Paulo fez, perseverou até o fim, guardou a sua fé, glória a Deus, aleluia. Devemos estar firmes na presença de Deus, no poder de Deus, na bênção de Deus, todos os dias, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, fiquem todos com a paz do Senhor. Continue, amados, orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amados de Deus.